Meu nome é Ricardo César Santana, moro na cidade de Goiânia e frequento a Igreja de Morada do Sol. Vim para o movimento de reforma no ano 2000. Em 2012, há 12 anos na fé, eu passava por uma situação financeira muito difícil, dono de uma pequena oficina, e pelo fato de ser o administrador e ter algumas pessoas trabalhando comigo, existia muita preocupação de cobrir as necessidades dos outros, e por conta disso eu não estabeleci uma renda para mim, para cuidar da minha família, das minhas necessidades. Naquele ano, houve uma lição especial sobre mordomia. E numa semana muito especial, eu estava falando exatamente sobre a questão da fidelidade com o dízimo. Domingo, segunda-feira, estudando a lição, comecei a sentir o toque de Deus me repreendendo, me chamando a atenção, porque eu estava há muito tempo em dívida. E quanto mais eu lia a lição, mais claro ficava de que eu tinha que acertar minhas contas com Deus. Quando foi no sábado, chegamos para a escola sabatina. Logo quando a lição estava do meio para o fim, foi dado novamente ênfase a uma história que eu li durante a semana, que um irmão, na época lá do século XIX, havia entendido que precisava de acertar as contas com Deus e procurou então a liderança da igreja para assinar um documento que nós conhecemos como promissória. Ele fez essa conta e Deus deu os recursos para ele e com pouco tempo ele voltou então e conseguiu liquidar aquela dívida. Aquilo me chocou, me chamou muita atenção. Na verdade, foi o que me deu uma esperança de falar, poxa, será que Deus pode fazer isso novamente? E quando o irmão da lição, que estava falando a lição, ele deu ênfase a isso, não apenas senti no coração que eu deveria fazer, mas eu falei, Senhor, e aí, quais são os números? E ele me respondeu. A lição mal havia acabado, eu chamei o tesoureiro da associação que estava na igreja, e eu chamei ele e falei assim, irmão, eu preciso ter uma conversa contigo agora. Ele, sim, irmão, mas... Eu falei, irmão, é o seguinte, eu tenho uma dívida com Deus, já faz bastante tempo, e eu preciso que você faça uma promissória para mim. Ele olhou assim para mim, mas eu nem tenho o bloco de promissória. Eu falei, não, me dá um papel aí, eu escrevo, vai servir como um documento. Então ele me deu uma folha em branco com uma caneta, eu fiz escrito conforme Deus havia me orientado, e na conta eram 21 meses, e multiplicando pelo salário daquela época, porque eu fiquei maravilhado com isso, dava exatamente 7 salários, na verdade. Eu senti paz naquele momento, então nós fizemos oração e eu levantei daquela oração com uma paz profunda, porque aquilo que me assolava e que o diabo usava para poder me quebrantar e dizer, quem é você na igreja, você está devendo, você não deveria estar fazendo nada aqui, acabou naquele momento. Por quê? Porque eu tinha assinado um documento para Deus, assumido a minha dívida, e a partir daquele momento eu tinha que apenas esperar. Bom, fui para casa, até que passou o domingo. Segunda-feira eu cheguei na minha oficina e recebi um telefonema. Uma empresa precisava do meu serviço para atender uma indústria. Só que para atender essa indústria tinha que ser um funcionário. Então eles haviam feito um contrato e assinado a minha carteira. Então eles me chamaram. Quando eu cheguei lá, a diretora falou, olha, nós vamos mudar e eu preciso de liquidar todas as pendências da empresa e eu tenho que fazer um acerto contigo. Não era algo que acontecia com frequência, mas... eles estavam pagando todas as minhas contas trabalhistas durante um período de tempo. E aí ela me entregou os papéis, tinha uns valores lá, e quando eu bati o olho, eu falei, caramba, vai dar para pagar 30% da dívida? Isso era só segunda-feira. Como eu tinha demandas na segunda, eu pedi para ela licença também para um atendimento, e na terça eu fui no banco. E quando eu cheguei no banco, na terça-feira, peguei o dinheiro, muito feliz, que eu pensei, 30% já vou liquidar em tão pouco tempo. O atendente do caixa falou para mim assim, ó, volta lá na sala de cálculo porque ficou um resíduo. Quando falou resíduo, eu pensei, algum pouquinho a mais. Fui lá na sala de cálculo, mexendo no sistema, ó, pode voltar lá no caixa que realmente seu dinheiro tá lá. Quando eu voltei, mais 30%, o dinheiro dobrou. Eu falei, como assim? E o rapaz, é o seguinte, eu acho que o nosso sistema tá com um problema mesmo, volta lá porque ainda tem coisa, cálculo não tá certo não. Ele me entregou o dinheiro num outro envelope, e eu voltei. O fato é que a terceira vez que eu cheguei no caixa, o rapaz me entrega um outro volume em dinheiro, eu pedi para colocar dentro do envelope, e esse dinheiro não apenas completava 100% da minha promissória, como foi suficiente para manter a minha família no restante do mês e ainda entregar para Deus mais uma oferta de gratidão e primícia. Então, aí eu peguei e entrei em contato na terça para quarta-feira com a associação. E aí eu liguei, falei com ele, Wagner, eu preciso conversar contigo. Não, irmão, eu tô aí no sábado. Não, tudo bem, eu espero você no sábado.
Ele chegou, só que nesse dia eu não deixei ele para a escola sabatina não, foi antes da classe. Ele chegou na igreja, nós cumprimentamos, eu falei, irmão, preciso de conversar contigo lá na associação. E quando ele entrou na sala, eu pedi primeiro que ele orasse, nós oramos. E logo depois da oração eu falei, irmão, eu preciso que você me devolva aquele papel que eu assinei sábado passado. Ele olhou para mim, tudo bem, irmão, mas qual o motivo? Aí eu tirei da minha bolsa os envelopes com dinheiro e estava quitando todo o valor da promissória e ainda deixando uma oferta para Deus pelo milagre que Ele tinha feito na minha vida naquela semana. E para mim, como um fechamento de toda essa experiência, eu digo para você, se ainda existe alguma dúvida, confia em Deus, acredite que Ele tem poder para fazer todas as coisas, porque eu nunca imaginei que Deus pudesse responder tão rápido. O simples fato de ter confiado e aceitado que Ele podia fazer por mim aquilo que eu não dava conta de fazer há quase 2 anos. Eu gostaria de convidar você para fazer uma experiência com Deus. Ser tu uma bênção.